Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aos Romanos capítulo 4, verso 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um tempinho com Deus, um tempinho de aprendizado na palavra do Senhor. Aprendendo na carta à igreja de Tiatira. O grande problema da igreja a gente já abordou em vídeos anteriores. Era Jezabel. Jezabel, com o seu pseudo-dom de profecia, ela que se apresentava como uma profetisa, tinha uma certa influência na igreja, mas que pena, uma influência negativa. O Senhor Jesus, ele exortou a igreja por tolerar Jezabel. E o mal de Jezabel é que ela estava ensinando na igreja o sacrifício aos ídolos pagãos, que era usual na época, e ensinando também a prostituição. E o Senhor disse que já tinha dado tempo para que ela se arrependesse. E caso isto não acontecesse, ele a lançaria de cama. Vejamos aqui no próprio texto, capítulo 2, verso 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Incrível! A gente tem que sempre admirar, tem que sempre enaltecer o amor e a misericórdia de Deus. Apesar de todo o pecado de Jezabel, o Senhor está dizendo: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. E note a continuidade, a consequência de alguém ter a chance de arrepender-se de um pecado e não aproveitar esta oportunidade e se manter no pecado. Note que esse era o caso de Jezabel. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação, e os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que
esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Note a intensidade do pecado. Aliás, não só a intensidade do pecado, mas a malignidade do pecado. Ele disse que deu oportunidade para o arrependimento, mas ela, Jezabel, rejeitou o arrependimento. E então ele mostra a ameaça. Ele faz uma advertência. Esta advertência seria a dor, seriam as doenças. Eu já lancei no leito de dor. Você já notou que na igreja tem aqueles que eles saem de uma enfermidade, eles caem na outra? Você já notou aqueles que também estão sempre enfermos? Olha, existem enfermidade e enfermidade, doenças e doenças. Nós somos seres mortais. O nosso corpo físico, ele está sujeito a doenças. Isto, algumas até conforme as intempéries do tempo. Se nós quebramos princípios do tempo, nós arrumamos um resfriado, uma gripe, uma pneumonia e etc. Estas são as enfermidades de cunho geral, físico e humano. Mas existem aquelas enfermidades emocionais. E você sabia que um pecado, principalmente um pecado escondido, uma falta de perdão, ódios acumulados em nossos corações, podem gerar enfermidades, podem gerar até mesmo morte. Lembre, quando o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, ele estava falando sobre a ceia. A ceia que não é esta ceia de hoje, que ainda tem alguém que tem coragem de chamar Santa Ceia. Domingo, dia tal, é o dia de Santa Ceia. Não existe esse termo Santa Ceia na Bíblia. Existe ceia. A ceia era, não, esse minúsculo pedacinho de pão ou de pães, não era isso. A ceia era uma festa, eram comes e bebes em abundância. E Paulo, escrevendo, ele viu que ali tinham transformado a ceia numa festa carnal, onde uns comiam demais, outros voltavam para casa sem comer e alguns até se embriagavam naquela festa.
Aí então, quando ele disse que era para cada um fazer um exame íntimo de si mesmo, ele acaba mostrando que, por falta daquele exame, pelo fato de comerem e beberem na festa do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor, sem discernir a seriedade daquela comemoração, por causa dessa falta de discernimento, tinham alguns, ele disse que dormem, e alguns já morreram. Ele disse que esses que dormem eram aqueles que espiritualmente já estavam mortos, e aqueles que de fato tinham sido mortos morreram, e os outros, mas o que aconteceu com o irmão, com a irmã? Estava sadio e morreu. Existem muitas mortes no seio da igreja, que elas não são naturais, elas não são de ordem física, elas são de ordens espirituais. É isto que estava acontecendo na igreja em Tiatira. Era isto que Jezabel tinha plantado ali, por causa do pecado, pela falta de arrependimento. Aquele mal, aquele pecado tinha contaminado a igreja, e ela não quis se arrepender. Ela continuou naquela empleitada maligna, e Jesus a lançou de cama. Muitos estavam de cama por causa daquela ilicitude praticada pela igreja. Que pena! Quanto mal, quanta perversão na igreja, e perversão em nome de Deus. No vídeo posterior, nós ainda vamos ver as lições dessa gente que, por não querer se arrepender, ficaram doentes e estavam de cama. Mas a gente conversa amanhã. Fiquem na benção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.